Não, só uma observação sobre o que a Alicia falou. Goleiro, ontem o Hugo entregou um gol e quase entregou dois, né? Sim, Assim, É o que é Hugo, o típico a Hugo, gente aliás, acompanha o né? início O da cara carreira do brilha Hugo. e aí O Hugo comete uns vai, erros bizarros. ele dentro do Flamengo, ele começou, quando a primeira passagem dele no Flamengo é assim, primeiros 10 jogos, espetacular, olha, é o Neuer, o Flamengo achou o novo Neuer da categoria de base. Aí quando ele começou a errar, os erros eram de falta de foco, atenção, assim, meio bizarros. Ele entregou, inclusive, uma classificação contra o São Paulo por conta disso. E aí, quando ele saiu, voltou, falou assim: não, agora ele tá maduro e tal, não sei o quê. Não é a primeira vez que ele comete erro de distração, não. Lá no jogo contra o Juventude também saiu um gol, o segundo gol do Juventude, é um gol que ele ficou olhando e não sai no gol e sobra sozinho, acho que foi pro Carrídio, que faz o Carrídio do Juventude, né? Que faz o gol. Então, assim, ele é o goleiro de desempenho espetacular embaixo do gol, quando tem bola cara a cara, disputa de pênalti e tal, não sei o quê. De vez em quando, nessas saídas de bola, às vezes umas bolas, um chute de longo, ele dá uma viajada. Eu não sei o que acontece com ele, mas ele perde completamente o foco do jogo. E ele fez isso 2 vezes ontem. Uma saiu, o gol foi confirmado e o outro não. é verdade, tem isso. Vamos fazer o seguinte: a gente tem um vídeo do Hugo Souza falando, ele está reclamando da arbitragem, que é outro assunto do jogo também, mas ele falou dos dois lances aí, dos gols do Juventude, um anulado e um que valeu. Vamos ouvir. Tanto no primeiro quanto no segundo lance. No primeiro lance a bola está no meu controle, ele vem com a sola por cima e o VAR intervém e dá a falta. No segundo lance ficou muito claro as duas faltas, aonde o VAR intervém em dois lances, mostra ao juiz dois lances, ele mesmo assim mantém a decisão dele no gol. Ficou muito claro, né? Mas a gente tem que ressaltar o que a equipe fez dentro de campo. A gente tem que ressaltar a vitória de hoje, que foi uma vitória gigante, né? A gente soube jogar o jogo, a gente foi inteligente para jogar o jogo, a gente foi um time maduro, porque lances como esse mexe com a nossa cabeça, né? Porque a gente sente um pouco que a gente tem que passar por cima não só do adversário, mas também de outras coisas além do que é o adversário. E a gente soube jogar o jogo, a gente soube lidar com essas situações e sair daqui com a classificação, que era o mais importante. Muito bem, tá aí então o Hugo falando sobre os lances, né? Teve um gol anulado, teve um gol validado. Na opinião dele, os dois deveriam ser anulados. A arbitragem do Wagner Magalhães é tragédia anunciada, né? O cara é anunciado como assim, é claro que vai ter confusão, é claro que teve. Não, Ele Tirone, tem você achou que, independente se ele tivesse marcado para um lado ou para o outro, que ia ser um erro claro? Eu acho que os dois lances são discutíveis para um Eu lado ou também para o acho. outro. Não teria nenhum erro claro ele marcar ou não marcar. Eu até tenho minhas opiniões, acho que ele acabou acertando. Mas outra É, opinião contrária seria o quê? De qualquer jeito, o Hugo estava com a mão mole nos dois lances. Então, concordo com você. ele abre o segundo lance, inclusive, antes do Zé Marcos encostar nele, já está enfiando a bola para dentro, praticamente. Ele se embola todo com a bola e joga. Aí ele toma o tranco. Eu também acho. Eu também acho que teria validado o primeiro outro gol, poderia ter sido considerado falha do Hugo Souza, como eu achei que foi no segundo gol, com falta ou sem falta, ele estava com a mão bem mole. Essa é uma questão do goleiro do Corinthians. O Rodrigo ressaltou bem, Alicia. Goleiro dos milagres, mas de altos e baixos muito salientes, assim. E os baixos ainda não foram vistos no Corinthians, né? Ou sei lá, talvez tenha tido alguma amostra ontem. Acho que assim, eles foram vistos, eles ainda não foram, não foram definitivos para causar uma desclassificação, enquanto os acertos, né, especialmente nas disputas de pênalti, foram fundamentais, né? Dá quase para a gente dizer que se não fosse pelo Hugo, talvez o Corinthians não tivesse avançado nas competições, avançado contra o Grêmio e contra o Bragantino. Assim, o Hugo foi fundamental. E ontem os erros dele poderiam ter sido fundamentais para a desclassificação, por sorte dele, não foram. Né? Então é uma coisa assim para observar no Hugo, que ele é um cara que comete erros e erros graves e com consequência, mas aí vai ser interessante ver como a torcida vai lidar. Né? Eu acho que no Flamengo a torcida não lidou bem, e está no seu papel, enfim, de criticar e reclamar, e aquilo meio que parece que virou uma bola de neve, se tornou insustentável, ele também não soube lidar com a pressão, e aí, né, sentiu o peso, e aí passou a errar ainda mais.
né? Isso é ele alguns anos mais tarde, vamos ver como é que isso se reflete, mas, né, quero ter o cuidado de não sentenciar o Hugo a ser esse cara para sempre, mas de fato ontem ele foi mal. E aí, em relação ao VAR, eu queria apontar, eu só pensava em você, Tirone, ontem, falando, ainda bem que eu tenho programa com o Tirone amanhã, que eu quero saber o que ele sentiu do VAR, porque, de novo, né, se a gente tem 2 lances, né, eu não sou inimiga mortal do VAR, eu só sou inimiga do VAR aqui em casa, porque seguimos assim, viu, Tirone? A gente vai montar Sim. o golzinho aqui em casa agora, para jogar, com o Caetano, meu filho, e aí precisa, mamãe, preciso da minha luva, do placar e do VAR. Então ele põe o Olha aí, tá celular vendo? Olha essa posicionado, geração que está sendo formada, tá vendo? essa geração ele põe o celular posicionado para filmar todos os lances e eu venho fazer minha reclamação formal de que todos os meus gols são anulados por impedimento, todos. Então é um recurso bastante perigoso, mas que ontem, né, é um reflexo assim de precisava 10 minutos no VAR, se são lances questionáveis, se são lances, né, em que não há segurança, em que não tem uma resposta clara, mantenha a decisão de campo, né? Mantenha a decisão de campo. Precisa dar autonomia para o árbitro, ou no mínimo o árbitro precisa estar mais capacitado para tomar decisões rápidas. Você perder 10 minutos de jogo só no VAR, só nesses 2 lances, né? Mais do que essa preocupação que o Hugo falou de lutar, né? Precisar lutar contra coisas que não o adversário, é lutar contra a bola parada, é lutar contra um jogo sem ritmo, um jogo em que a bola não rola. Né? Acho que até o Romero falou um pouco isso, né, sobre a coisa do jogo picotado. Então é muito ruim que, já que tudo bem, a gente vai ter o VAR e o VAR vai ser intervencionista, que ao menos a arbitragem tenha condição de tomar decisões mais rápidas. Porque a sensação que a gente tinha no segundo gol era aquela, de novo, né, de estar procurando alguma coisa para anular e ao mesmo tempo se sentir inseguro para anular um segundo gol. Né? Porque eu acho assim, se anulou o primeiro, poderia tranquilamente ter anulado o segundo. Né? Não tem uma clareza ali na decisão, e a gente não tem essa segurança. Você não tem essa segurança, porque a partir do momento que o cara precisa de 6 minutos para analisar um lance, deixa claro para a gente que ele também não tem segurança, né? Nem ele, nem a equipe de arbitragem como um todo. Então é mais um exemplo de como o VAR é mal utilizado no Brasil, né, para decidir questões que não são questões, né, claras e questões óbvias, né, como agressão, lances de gol com, né, alguma coisa que não seja ficar voltando em todos os lances para buscar alguma coisa para tentar tirar o gol. Né? O VAR hoje ele é muito anti-gol e muito anti-jogo, porque ele custa, né, muito tempo da partida em que a bola poderia estar rolando e não tá. E aí, quando você, né, vai para o vídeo e o cara leva 6 minutos para decidir o que fazer, a gente, né, de fato, fica bastante difícil ter confiança nessa arbitragem. Ontem foi mais um desses casos, mas me incomoda um pouco só a declaração do Hugo de fazer parecer de que ele não teve responsabilidade nenhuma, né, que ele foi muito bem nos lances e foi prejudicado somente pela arbitragem ou pelas faltas supostamente não marcadas. Né? Acho que ele precisa também reconhecer que ele não foi bem. Mas, de novo, né, mais um elemento aí para o time Tirone contra o VAR. Ontem certamente dá para botar aí no seu dossiê e da luta contra o que se tornou o VAR no Brasil, que eu quero também tentar banir da minha casa, porque não tem condição. Não tem condição. Estou sendo muito prejudicada pela arbitragem. Esse combo, Wagner Magalhães mais VAR, esse combo, esse árbitro e o VAR, só faltava o cara do VAR ser o Wagner Hillway. Se fosse, meu amigo, aí ia ter 5 minutos de partida. O resto ia ser ele olhando o jogo no VAR. Porque o Wagner Magalhães, ele apita o jogo com a mão no ouvido o tempo todo, ouvindo o que os caras estão falando. Reparem, ele fica o tempo todo com a mão no ouvido, o tempo todo. Enquanto ele está apitando, ele está com a mão no ouvido. Ele é completamente sensível a qualquer coisa que o VAR fala. Se tivesse o Wagner Hillway no VAR, aí não teria jogo de fato. Então esse combo aí, Alicia, lamento, mas o Caetano vai exigir o VAR na sua casa eternamente quando tiver jogos com o Wagner Magalhães. Fala, Rodrigo.
Primeiro que eu ia comentar que o sobrinho do Tirone, ou enfim, afilhado, se usar o VAR, vai perder o chocolate pós-almoço, né? Não teria condescendência do Caetano, no caso da Alicia, né? Já quer usar o VAR aqui, tá? Ele ou a filha do Arnaldo, né? Enfim, mas, assim, eu concordei com a intervenção do VAR. Eu concordo com o que a Alice falou no princípio do uso do VAR, é excessivo, para muito o jogo, concordo, mas ontem eu acho que era um lance que só dava para ver no VAR. Eu só consegui ver que o Hugo tem o controle da bola no primeiro lance, e na minha visão ele tem o controle da bola, no VAR, porque é uma coisa de milissegundo. E o segundo lance, a discussão não é bem a falta do Hugo, porque isso, quando ele olhou depois, ele falou, já interpretei isso aí. A discussão é a falta no Fagner, que foi falta, do próprio Zé Marcos, só que tinha um milissegundo ali de definição se o escanteio já tinha sido batido ou não, que foi o que ele ficou olhando. E era também um milissegundo. Eu também fiquei com a impressão que o escanteio não tinha sido batido e, portanto, não foi falta. Mas as duas são impressões. Eu acho que a interpretação diferente, como é muito milissegundo, poderia ser diferente. Mas eu acho que são coisas que só daria para ver na tela. Então, eu acho defensável o uso ontem do VAR. De qualquer jeito, em princípio, eu concordo com a Alice que para demais e que os árbitros, a insegurança deles os leva a recorrer muito ao VAR. No caso de ontem, nos dois lances de ontem, eu achei que só dava para ver mesmo no VAR. O Sai da Moita manda aqui uma mensagem para a gente falando: o garotinho Garro ontem comeu a bola. Dias está correto, o Emiliano Dias. Ninguém melhor que o técnico para falar sobre. 2 gols irregulares. Vamos salientar que o goleiro do Juventus, do Juventude também salvou. Não vejo como erro do Hugo. De fato, o goleiro do Juventude também jogou bem e fez várias intervenções ali antes de tomar o terceiro, enfim, e o quarto gol. Poderia ter sido mais fácil a classificação do Corinthians, né? O gol poderia ter saído antes se não fosse o Gabriel. O segundo tempo foi completamente do Corinthians. Aliás, foi como jogo jogado, talvez foi um dos melhores jogos do Corinthians dos últimos tempos aí. O jogo contra o Flamengo foi um jogo muito brigado, tal, mas o de ontem de domínio, assim, no segundo tempo do Corinthians. E mérito do Emiliano Dias, né? A gente falou aqui do Jair, né? Mas o Emiliano Dias tirou um volante, o Ranieri, e botou o Coronado para aumentar a pressão. E quer dizer, ele botou o time para frente, para ter mais gente ali na frente, e enquanto o Jair botou o time mais para trás. Até tentou corrigir depois, enfim, mas botou o time mais para trás. Então, acho que tem o mérito do Emiliano e do Ramon, né? Os dois, eles meio que são co-técnicos, digamos assim, né? Não é nenhuma coisa de auxiliar e técnico, eles são técnicos juntos ali, é uma coisa meio NFL ali. Bom, sobre isso, então, o Corinthians, independentemente do que aconteceu, no sufoco, na última bola e tal, me parece que o Corinthians, pelo menos ontem, jogando melhor. Pode ter sido a vibe do Memphis, Depay e tal. Aí, a nossa enquete está falando sobre os adversários que o Corinthians pode enfrentar aí, quem enfrenta Corinthians e Vasco na Copa do Brasil. 52% acha que é Flamengo e Atlético, 23% acha que é Flamengo e São Paulo, 17% acha que é Bahia e Atlético e 8% apenas acha que é Bahia e São Paulo. E aí, ainda sobre o Corinthians, para a gente entrar no Vasco, queria saber dos dois. Dado o que foi visto ontem, o clima e parará, o Corinthians, ele entra ou se coloca ou está mais perto de ser um candidato ao título? Está na semifinal. Olha, Tirone, eu acho muito difícil dizer que um time que está na semifinal não é candidato ao título, porque faltam 4 jogos, né? 4 jogos é possível de você se segurar, principalmente quando você retoma a força da sua casa. O Corinthians, né, tornando de novo a Neoquímica Arena num grande aliado, né, com a força da sua torcida, agora com essa autoestima recuperada, esse ânimo recuperado, com a chegada do Memphis, com todas essas contratações, e agora com essa classificação, eu acho que o Corinthians tem total condição de brigar pelo título. Não é um time melhor do que o Flamengo, do que o São Paulo, do que o Bahia, mas é um time, né, que está numa ascendente nesse momento, né? Tudo pode mudar a qualquer momento, mas é um time que está se fortalecendo e é um time que tem na sua torcida
uma força muito grande para empurrar e conseguir vencer 2 jogos dentro da sua casa. Mas, de novo, né, dependendo de quem enfrentar, não vai ser favorito. Né? Contra o Vasco, acho que, né, seria um confronto mais pau a pau, mas contra, né, Flamengo ou Bahia, né, Atlético ou São Paulo não seria favorito, mas condição para brigar tem. Tem, Rodrigo? Não, condição para brigar tem. O Carlinhos falou, tá entre os 4, tem condição de título. Acho que ainda é inferior aos 4 times que Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo e Bahia. Então, esses times ainda são superiores ao Corinthians. Acho que o Vasco aí talvez tenha um nivelamento mais, porque o Vasco parece que já melhor armado há um tempo, mas tem jogadores bem inferiores aos do Corinthians, né? Então aí já é uma coisa mais equilibrada, né? Considerando quem ainda está na disputa do título. Agora, por exemplo, se a gente considerar o Corinthians teve 2 confrontos de mata-mata com o Flamengo em 2022, né? Perdeu os 2. No primeiro da Libertadores a gente viu uma diferença abissal entre os 2 times. No segundo, o Corinthians conseguiu fazer um jogo pau a pau com o Flamengo, a semifinal da Copa do Brasil lá de 2022, né? E com um time que era muito inferior a esse. Hoje eu acho que a diferença, por exemplo, estou comparando com o Flamengo, mas a gente pode comparar com outros times, é menor do que era anteriormente. Ele ainda está um patamar abaixo desses times, mas eu acho que a diferença é menor do que já foi há 1 ou 2 temporadas atrás, até porque trouxe um monte de jogador, botou muito dinheiro, e são jogadores de hierarquia, né? Como gostam de falar os técnicos que falam espanhol, né?